são coisas grandes, são coisas pequenas também. São os detalhes. Oi, gente, tudo bom? Aqui é Kimberly Nazari com mais um vídeo pra vocês. Já de início, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais que estão aqui na descrição. Fiquem ligadinhos todo dia de sábado às 3 da tarde que tem vídeo novo, tá bom? Bom, gente, eu quero falar com vocês sobre um assunto que realmente eu já falei no meu podcast. Se você não conhece, clica aqui embaixo que eu vou deixar o link. E, gente, é muito importante falar sobre isso. Eu quero trazer um questionamento para vocês de por que ser cristão ou cristã. Gente, eu não tô me lembrando se eu já fiz um vídeo sobre isso, mas se eu já fiz, eu vou fazer de novo. Porque é algo muito importante de ser falado, sabe? A gente muitas vezes leva a vida cristã como se fosse viver apenas, sabe? Acordar e arrumar a casa e fazer suas coisas. E assim, claro que tem um pouco disso porque somos pessoas normais como todos os outros. Mas também leva a questão espiritual da coisa. Não é só você, acordar e fazer suas coisas e você orar no fim do dia, Deus, obrigado por tudo, amém. E pronto, eu sou cristã. Não é isso. Porque também se fosse seria muito fácil, né? Qualquer pessoa por aí poderia ser chamada de cristã. Então eu quero falar com vocês sobre esse assunto. Quero trazer aqui, primeiro, o que é ser cristão de verdade. Vamos lá. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque você não vai entender o motivo de você ser um cristão de verdade se você não entender o que raios que é ser um cristão de verdade. A gente vai começar trazendo a pauta de que quem foi Jesus? Jesus foi uma pessoa que, filho de Deus, que desceu para a terra, não só para realizar milagres e maravilhas, mas também para salvar toda a terra. E salvar a terra do quê? Vamos lá. Você conhece a história de Adão e Eva, né? Que Deus criou o homem e da sua costela fez Eva. E os dois viviam felizes no jardim, conversando todo cair de tarde com Deus, face a face. Até que Deus dá a ordem de Adão e Eva não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você já conhece o resto, né? Eles comem do fruto e pecam contra Deus e abdicam ali de estar face a face com Deus e de ter esse relacionamento íntimo com Ele. E por conta disso, porque desobedecendo a Deus, eles abdicaram desse relacionamento que eles tinham, eles foram expulsos do Éden e a gente ganhou essa vida maravilhosa que a gente conhece hoje em dia, que a gente tem que trabalhar quase todos os dias. A gente passou a ter que caçar para comer, construir para viver. E com isso, a gente recebeu uma vida bem mais sofrida do que aquela que Deus planejou pra gente. E assim, Ele veio justamente para nos dar a vida eterna, que é o quê? Que é aquilo que Adão e Eva tinham no jardim. Que assim, não especificamente era a vida eterna, mas aquilo ali era um nuance da vida eterna. Porque claramente esse era o plano de Deus para nós, seres humanos. Claramente era isso que Ele queria fazer com todo o planeta Terra. Mas, com toda essa reviravolta ali da história de Adão e Eva mesmo, a gente começou a ver que não rolou por conta das nossas escolhas, Por conta da escolha de Adão e Eva. Que, consequentemente, foram as nossas escolhas quando nem percebíamos, Muitas vezes, a gente tá trocando as coisas de Deus por algo que a gente sabe que não é legal de fazer, que não é pra gente fazer. Por conta disso, porque automaticamente nós vamos repetindo todo esse comportamento. E por causa desse comportamento, Deus veio à Terra para nos dar a vida eterna. Tá, essa parte acho que você já entendeu, Se eu, sendo um verdadeiro cristão, ganho essa vida eterna, eu quero agora entender o que é ser um verdadeiro cristão. Vamos lá. Ser um verdadeiro cristão é você tentar manter esse relacionamento com Deus face a face na vida terrena, que é onde todo mundo tá agora, Todo mundo que tá podendo assistir esse vídeo. E esse é um trabalho
bem árduo e difícil, porque, como eu falei aqui, a gente tem muitas distrações, muitas coisas para atrapalhar a nossa visão de Deus. E é claro que, de certa forma, né, algumas coisas ficaram melhores, porque, poxa, imagina, se a gente tivesse que caçar e construir até hoje da mesma forma que Adão e Eva construíram e caçaram. A gente não ia ter crescido, a gente não ia ter aprendido, a gente não ia ter evoluído nada. Porque o Éden era o jardim que já tinha tudo plantado, já tinha todos os animais criados, já tinha os 2 seres humanos para iniciar a povoação ali daquele espaço, né? Então, assim, já tinha praticamente tudo pronto para dar certo, né? E era um lugar maravilhoso, que obviamente ainda está lá, porém, nem todos nós temos acesso a ele agora. E é para isso que devemos buscar a Deus, para ter acesso a esse lugar. Porque esse lugar vai nos deixar mais próximo daquilo que nós precisamos, que é Ele, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é tudo isso, sabe? E ao mesmo tempo é só uma coisa, que é o próprio Deus. A gente precisa muito desse Deus. A gente não sabe o quanto a gente precisa dele. Nem mesmo a gente que acredita precisar dele sabe o quanto nós precisamos dele. A gente muitas vezes não entende o motivo de uma pessoa ser cristã. A gente muitas vezes não entende o motivo de uma pessoa não ser cristã. E muitas vezes é o mesmo motivo. Só que por visões diferentes, você entende? Porque muitas vezes o motivo de uma pessoa não ser cristã é o fato de ela, as pessoas da igreja são assim, assim, e eu já me decepcionei, e já aconteceu isso, aquilo, outro, e eu não gostei, eu saí e nunca mais voltei. Muitas vezes é isso, né, que a gente escuta. A maioria das vezes, as pessoas que estão desviadas, né, que estão afastadas da igreja, elas tiveram muita simpatização com o ambiente, com, sabe, com a palavra, com a forma ali do culto, né, a interação da igreja com as outras pessoas, mas como em todo lugar, tem pontos ruins, tem pessoas que agem de forma errada, tem coisas que não deveriam acontecer e acontecem, mas a gente não pode focar nisso. E é justamente esse o motivo de os próprios cristãos quererem ser cristãos. Por quê? Não só para mudar a imagem da igreja, mas também para que essas pessoas que são cristãs de verdade levem Jesus a lugares onde ele não tem acesso ainda, que são os corações dessas pessoas que simpatizam com o Evangelho, mas não têm coragem de submeter a todo o processo de sofrimento que elas já passaram novamente. E é muito forte isso, né? Você pensar que, cara, eu sou uma pessoa só, eu tenho uma fé, eu acredito em um Deus, mas mesmo assim, eu sendo tão pequena, tão, sabe, muitas vezes inútil, posso ser usada por Deus para levar quem Ele é por onde eu passar. Independente se seja na rua, se seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em uma viagem, seja dentro de um ônibus, não importa. Onde você estiver, se você for um verdadeiro cristão, você vai poder sim ser usado por Deus. Você vai poder sim ver a glória dele manifesta através da sua vida. E não é só algo místico, de tipo, ai meu Deus, eu ia ser assaltada e eu não fui, ai o livramento, uma coisa, sabe? Não é só coisas grandes, são coisas pequenas também, são os detalhes, são no que a gente menos espera que vai impactar a vida de alguém, no que a gente menos espera que vá ser Jesus através de nós. Então a gente precisa entender que, independente do seu motivo de ser ou não ser cristão, você deve buscar ter intimidade com Ele. Você deve buscar orar, você deve buscar entender quem é Deus. E você não necessariamente precisa ir à igreja para isso. Você pode falar com Ele. O véu foi rasgado, nós temos acesso a Ele. Você não precisa estar numa congregação para orar, você não precisa estar dentro da casa de um cristão para sentir a presença de Deus. Você pode sentir a presença dele ouvindo um louvor no seu celular. Você pode sentir a presença dele no caminho para casa,
sabe, falando com ele, independente de onde você esteja. Não impeça o agir dele na sua vida. Não pense que porque você não é cristão, você é menos para Deus. Não pense que porque você se afastou, você é menos para Deus. Ele te ama da mesma forma que ele ama quem está indo para a igreja todos os dias, porque ele viu o coração. E muita gente que está lá dentro também não está por causa de Deus. Muita gente que está lá na igreja não está querendo ajudar as outras pessoas. Não está orando, não está buscando da forma correta. Não está sendo um verdadeiro cristão do lado de fora. Então, não se preocupe. Deus, ele é com você. Deus, ele te ama. Deus, ele sabe dos seus problemas. Ele se preocupa com você. Ele cuida de você. Independente de você ser cristão, ser católico, ser evangélico, ser espírita, estar numa igreja, estar numa congregação, estar participando da denominação ou não. Ele não se importa com isso. Nós que nos importamos com isso. Muitas vezes mais do que o necessário. E eu só queria trazer esse vídeo para dizer para você que tem sim um motivo muito bom para você ser um cristão, que é você estar bem com Deus. Cara, não tem coisa melhor do que você viver a sua vida, sabe? Você acordar, você arrumar a sua casa, sair para trabalhar, você estudar, sabendo que Deus está do seu lado, sabendo que você está de bem com Ele. Você entende? Porque Ele nunca vai estar de mal da gente. Ele nunca vai evitar a gente, Ele nunca vai se fazer de surdo, Ele nunca vai virar as costas para nós. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que deixamos Ele de lado. Então que você possa entender que independente de tudo isso, Ele te ama, tá bom? E gente, esse foi o vídeo, esse era o recado que eu queria dar pra vocês, era o que eu queria passar pra vocês. Eu sei que, claro, muitos cristãos erram, porque nós somos humanos, sabe? E a gente tem que superar esse fato, né? Mas superar assim, não de ignorar, mas entender que acontece e ponto. Não tem como você tornar alguém perfeito só por aquela pessoa ser na igreja ou participar das coisas da igreja. Você tem que entender também que, independente de tudo, nós temos lutas, nós temos guerras, nós temos problemas, nós temos que lidar com a ira, nós temos que lidar com a nossa língua grande muitas vezes, nós temos que lidar com tudo isso que vocês também lidam. Então assim, não pensem que simplesmente por estar numa denominação, por falar coisas bonitas, por entender um pouco sobre Deus, nós somos mais elevados. Porque de fato não somos. Porque se todos os cristãos, que são realmente cristãos, fossem mais elevados do que toda a humanidade, não estaríamos mais por aqui. E é isso, gente. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima!